Então vamos iniciar o nosso encontro, elevando o nosso pensamento a Jesus, colocando na tela mental a imagem de Jesus que conhecemos. Mestre, mais uma vez, queremos te agradecer a oportunidade de aqui estarmos para juntos aprendermos um pouco mais sobre a existência, sobre a vida. Muito obrigado, Jesus. Queremos te agradecer pela presença desses irmãos amigos, trabalhadores na tua seara, que nos ajudam, que nos amparam, que nos inspiram. Muito obrigado, Mestre. Muito obrigado, queridos irmãos. E acima de tudo, sobre todas as coisas, obrigado, Deus. Mas vamos iniciar então o nosso encontro. Nós passamos por essa tela, chegamos a outra, onde vamos começar, mas vamos rever esta tela que aqui está. Jogos vibratórios. Hoje, se Deus quiser, nós devemos terminar sentimentos. No próximo encontro, com certeza, nós entraremos em matrizes mentais. A vida é o eterno fenômeno dos jogos vibratórios. E tempo virá em que as almas na terra compreenderão o papel do Espírito na sua esfera infinita de influenciação. Nessa era nova, os homens verão mais além e hão de construir com os seus conhecimentos a felicidade eterna. Nós estamos procurando construí-la, por isso nós estamos tentando angariar conhecimentos para melhor entendermos a existência, a vida. Essa é uma mensagem da Maria João de Deus, que foi a mãe de Chico Xavier, que já está reencarnada. Já reencarnou também. Muito bem. Então, essa foi a última tela da reunião passada que nós vimos. Agora nós vamos para a primeira tela de hoje. Neste movimento ascensional de crescimento, os espíritos espíritas devem lutar para compreender a finalidade útil da doutrina em sua vida. Eu tenho me batido muito por isso. Muito por isso. Porque grande parte, por que não dizer um percentual muito grande, dos espíritos espíritas não trabalham com a finalidade útil da doutrina em sua vida. Usam a doutrina para dizer que estão na doutrina espírita. Mas isso é muito fácil. Agora, utilizar a doutrina em sua vida é corresponder aos itens da codificação da doutrina espírita. Quaresma, mas eu ainda sou muito inferior. Sim, meu filho, mas se esforce. O esforço já é mérito. Se esforça para aprender, para entender o que está acontecendo. Mas nem isso eu tenho visto. Inclusive, para vocês terem uma ideia, posso falar? Pode. A Valéria me chega aqui hoje, lá no curso que ela vai, onde ela, no Frei Luiz, não, no Leão Denis. Aquilo ali está atrasado também, mas acabou a conversa. E então, em determinado momento, lá estavam falando lá a respeito da aula, enfim. Estavam dando aula sobre perispírito. Aula sobre perispírito, muito bem. E a Valéria então citou a segunda morte. Pronto.
porque a segunda morte não existe, etc. Falaram lá um monte de besteira. Nem o Apocalipse leram. E a segunda morte é falada no livro de André Luiz. Botei aqui na tela isso, lembra? O livro de André Luiz, eu não me lembro qual é o livro, porque a minha memória não guarda assim. Ainda tem um livro do Rafael Ranieri que fala sobre isso. Vejam, como pode alguém que está ali querendo passar alguma coisa e não estudou? Não estudou. Quer dizer, e é uma coisa interessante, né? Porque nós fazemos a segunda morte a todo momento que saímos de um mundo para entrar em outro. Não tem como. Você saiu da Terra, vai entrar no mundo X, Y, Z, você vai ter a segunda morte, você vai perder o perispírito e vai ser enterrado. Como o Chico falou, para Emorina Cunha. E o que acontece? Vai para o cemitério. Quer dizer, as pessoas, sabe, espíritas que estão muito ligados nos trâmites materiais, aquilo que acontece aqui na face da Terra, e não é assim que a coisa funciona. Tudo fora desse solo que se encontra no umbral ainda, aqui é umbral, a coisa é mais sutil. É mais sutil. Existem movimentos diferenciados que nós muitas vezes, e a maior parte das vezes, ainda não aprendemos, não conhecemos, porque estamos aqui ligados a esse corpo material pesado, né? Que nos tira determinada capacidade pela necessidade que nós temos de evoluir em outros sentidos. Coitada dessa pessoa lá que falou. Você vai levar para ela o livro do André Luiz, a página, tudo direitinho, e diga para ela entrar no Apocalipse. Tem três itens que falam da segunda morte. 3 no Apocalipse. Inclusive, eu costumo colocar muito aqui, coloquei muito na tela, né? E manda ela procurar o Rafael Ranieri, que foi contestado toda a vida quando ele lançou o livro dele. Para você ver, naturalmente ela ainda era aquela parte que contestou o Rafael Ranieri quando colocou o livro. É como o pessoal falou, todos no grupo acharam que já eram, quer dizer, pelo que eu tenho de informação, eles acham que não é uma informação incorreta, que não existe. A informação incorreta? A segunda morte. Então manda ela falar com o Chico Xavier e com o André Luiz, porque eles não sabem nada. Então, o que eu entendi? Eu entendi assim, que é o próprio perispírito que vai evoluindo infinitamente. Não existe. Perispírito, você sabe que ele é trocado? Sim. E ele é construído de acordo com a matéria essencial do mundo que você vai habitar. Não é? É assim que funciona. Mas tudo bem. Depois eu vou passar para você esse, eu não me lembro agora quais são. Se você achar que deve mostrar para a pessoa, você mostra. Tem o livro do André Luiz aqui, ó, aqui na página dele. Muito bem. Finalidade útil. Essa é a finalidade útil. É ter o conhecimento e saber como aplicá-lo. O conhecimento pautado na reflexão estimula a formação de um pensamento inteligente que auxilia a consciência a fazer seu grande trabalho de despertar, acordar os mecanismos divinos que operam em sua intimidade espiritual. Observe o detalhe. Acordar os mecanismos divinos que operam em sua intimidade espiritual. Que mecanismos divinos são esses? É a centelha de Deus que trazemos, não? Que vai ter que ser Deus nos colocou todos em nós, temos que despertá-los. Olha aí. São as leis divinas. Temos que despertá-los. Estão latentes em nós, mas nós temos que ter esse trabalho. O trabalho de procurar o estudo, o conhecimento, para despertar esses mecanismos. Para que o pensamento inteligente
pautado na reflexão. Quer dizer, se você não refletir, não vai ter pensamentos inteligentes. Essa pessoa que falou essa besteira para você lá, que disse para todo mundo, sei lá para quem, não é? Naturalmente, ela não refletiu. Ela simplesmente deu, mas não prestou atenção. Não quero saber. Aí é um problema muito sério, porque se você lê, você leu, eu li, mas você não refletiu, não trabalhou a inteligência. Porque quando você reflete, aquilo que você leu, você começa a comparar com outras coisas que você já sabe. É automático isso. É automático isso. Então. E a nossa inteligência, o que está na nossa memória, não trabalha com letras, trabalha com quadros. A nossa memória trabalha com quadros, né? Você, quando pensa em alguma coisa, né, você vê quadros, você não vê letra, você não começa a ler o que está na tua memória, não é? Então, assim, o instrutor diz assim, que há uma transformação. Então, como é que se processa essa transformação? Aí eu fico pensando, será que está ligado, o termo foi suprido quando você fala a segunda morte, foi supriu a palavra morte por transformação. Isso. Mas veja, querida, um instantinho, transformação a gente tem a vida inteira, desde que fomos criados. A transformação acontece. A transformação é uma medida contínua, porque até os espíritos puros continuam se transformando para melhor. Quando termina, não sei. É infinito. Não sabemos ainda. A transformação é medida contínua para o espírito, não para nunca. Transformação é constante. É constante. Então, falar em transformação e querer assessorar alguma coisa, ou emplacar alguma coisa com transformação, é algo muito, muito vago, porque tudo é transformação. A transformação acontece constantemente. Sempre. Você hoje está aí, amanhã ou daqui a pouco você já transformou-se em algo mais. Não tenha dúvida quanto a isso. Para ir em maiores detalhes, em maiores minúcias, você nesse momento está com 400 trilhões de elétrons. Quando você se movimentar, você já vai perder alguns ou vai ganhar outros. É um fio de cabelo. Percebe onde eu quero chegar? É uma energia em movimento. Então, transformação é algo contínuo. É contínuo, é como se fosse uma coisa contínua. Você já ganha uma palavra, já começa a perceber qual é a outra, você está ganhando. Então, é contínuo esse processo de transformação. Então, atribuir transformação a alguma coisa como se fosse aquilo essencial para aquilo ali, é muito vago. É muito vago. Brilhe a vossa luz. Já cansamos de ver isso, não? Brilhe a vossa luz. Para brilhá-la é preciso aprender como fazer. Tem muita gente que está por aí mexendo com as coisas, mas não aprende como fazer. Por exemplo, não reflete, não faz reflexão, como falou no slide anterior. Só será possível quando compreendermos a vida do espírito e as energias que vão compor toda a sua estrutura mental e espiritual. Só será possível quando compreendermos a vida do espírito e as energias que vão compor toda a sua estrutura mental e espiritual. Então, vigiai,
Será que não é reflexão contínua? Sim, 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 com certeza. Com certeza. Com certeza. Um dia nós vamos aprender a andar, a nos movimentarmos, a ir em algum lugar, a ir outro, a pegar alguma coisa e automaticamente refletindo sobre todos os movimentos que estamos fazendo. Porque muitas vezes a gente faz coisas que são automáticas, sem refletir. Sem refletir. Inclusive, você habita nesse momento, você está hospedada em um corpo que você não consegue refletir sobre todos os órgãos, toda a aparelhagem que o compõe. Sobre alguns você consegue, sobre os olhos, você tem algum momento de reflexão, como é que eu faço, como é que eu, não é? Com as mãos. Mas o que você sabe fazer com o teu fígado? Não consigo. Você não consegue. Pobrezinho. Você consegue refletir sobre os movimentos do fígado? Não. Pois é. Observe esse detalhe, para ver como nós ainda estamos numa situação espiritual ainda bastante difícil. Nós acabamos de sair do primitivismo. O nosso mundo é de provas e expiações, em transformação, para passar para a regeneração, onde nós precisamos aprender um pouco mais, crescermos um pouco mais, refletirmos um pouco mais. Mas muitos ainda estão ligados mais ao primitivismo do que a essa passagem do planeta. Impressionante isso. Né? Então, vejam, não é? Compreender a vida, né? A vida do espírito e as energias que vão compor toda a sua estrutura mental e espiritual. Então, cabe tudo isto aqui simplesmente para fazer brilhar a vossa luz. E como você vai fazer brilhar a vossa luz? Para que isso aconteça, se você não refletir sobre o que você precisa aprender e sobre os conhecimentos que você vai procurar. E aí você encontra barreiras, como essa que você encontrou a respeito. Você encontra. E você, quando encontra um jogo desse, você tem que saber refletir. Opa, peraí. Né? Você não vai entrar em choque com a pessoa, mas aí, de repente, te leva a uma reflexão mais profunda. Te leva a uma reflexão mais profunda. Até para você mesma procurar algo mais sobre esse conhecimento. Você quer ver? Você quer ver? Peraí, você quer ver? Procurar algo mais sobre esse conhecimento. Eu botei aqui na tela, vocês devem se lembrar, o livro de André Luiz que fala a respeito disso, sobre a reflexão, sobre essa reflexão da segunda morte. Quando ele indaga o mentor que está com ele, o instrutor que está com ele a respeito, e ele fala alguma coisa, como que dizer, é que ele já vive, ele presenciou, né, espíritos que se elevaram através desse processo. Né? Você, quando eu botei aqui na tela, eu mostrei esse livro, não começa a virar os olhinhos, não. Por exemplo, você procurou o livro para ler a mensagem toda? Pois é isso que eu estou falando. Procurar maiores detalhes a respeito da mesma reflexão. A partir do momento que houve, peraí, vou saber um pouco mais. A importância de refletir, quer dizer, mas o Quaresma falou. Não, o Quaresma falou. Mas eu não li toda a lição, não falei toda a mensagem. Né? Eu botei aquele detalhe específico. Né? Aí cabe a você. Não, pera, vou ler essa. Ele botou na
tela lá, minha mensagem e tal, fui lá procurar um livro. O Chico também falou para a Igorina que o perispírito é enterrado. Como acontece? O Chico usava muito esses termos aqui que nós utilizamos, né? Quer dizer, é de uma forma diferente, não é como a gente faz aqui na Terra, não é? Mas enterra, o perispírito, acabou. Você passou pelo processo de miniatura. Fala. Para diminuir, pronto, é isso. Pronto. Como é que a palavra mesmo? Eu esqueci agora. Como é que dá o termo? Quando é para. Oi? Minimização. Né? Oi? Minimização. Não, mas tem uma outra palavra específica, quando é para os perispíritos, quando ele vai reencarnar, o que acontece? Processo que faz com que ele diminua. Esqueci o termo, a palavra. A minha memória já não funciona, tá difícil. Porque a palavra ela é um trava-língua. Oi? A palavra já é um trava-língua. Tem palavras que vai miniaturização. Pois é. E quando ele perde aquela vestimenta maior, ela é enterrada. Foi o que o Chico falou. Vai. Sim, porque onde iria ficar aquela vestimenta? Se ele vai ficar desse tamanhozinho, o perispírito. Sim, porque o perispírito, no tamanho em que ele se encontra, como é que ele vai colocar lá no ventre da mãe? Não tem a mínima condição para fazer a ligação com o óvulo. Então, como é que está essas informações todas embutidas no perispírito? Agora pegou, hein? Oi? Agora pegou. Como é que eu trago todas essas informações? Porque eu tenho registrado no meu perispírito todas as vivências anteriores, não é isso? Está marcado tudo que eu fiz, né? Se miniatura virou uma miniatura, né? O que aconteceu? Essas informações também reduziram também? Não, as informações continuam a mesma. Eu tenho uma panela com uma feijoada. Está cheia de feijoada. Feijoada. Mas eu pego uma concha e vou ver o que tem naquela concha. Nessa concha do feijão não vai constar todas as essências ou elementos que estão na feijoada? Então pronto. Minha cabeça pensou Eu tenho um vidro de veneno, 1 litro, mas eu pego uma gota. Essa gota não continua tendo a essência do veneno? Vai matar alguém, com certeza. Sim. O perispírito vai ficar bem pequenininho mesmo. Dependendo do espírito que vai reencarnar, não é? Ele tem que, naquele momento, já ser incorporado ao óvulo. Um espírito com o nível evolutivo mais elevado, Dr. Bezerra de Menezes, ele não precisa. Ele continua fazendo as tarefas dele, o corpozinho está lá sendo gerado. Ele tem ligação com o corpo, mas ele continua. Lá para o 7º, 8º mês, ele vem e incorpora naquele corpo. Porque ele tem capacidade espiritual para fazê-lo, coisa que nós ainda não temos. Os nossos conhecimentos são muito poucos. A lei das atrações e correspondências rege todas as coisas. Perceberam o que estávamos falando, o que está dizendo agora? A lei das atrações e correspondências rege todas as coisas. As vibrações, atraindo vibrações similares, aproximam e vinculam as almas, os corações, os pensamentos. Tem tudo relação com o que estávamos dizendo. As vibrações atraindo vibrações similares. Os iguais se atraem. Oi? Os iguais se atraem. Quando
não acha que a pessoa é muito diferente, porque tem algo ali que corresponde a alguma coisa que tem em mim que tem no outro. As vibrações, atraindo vibrações similares. De acordo com o que você está pensando, com o que você está refletindo, você vai atrair vibrações que se assemelham. E elas vão te influenciar naquilo que você deseja fazer. Sejam benéficas ou maléficas, não importa. Você atraiu e você passa a ser responsável por esse processo. Se atrai por sintonia. Perfeitamente. E você passa a ser responsável por esse processo. Aproximam e vinculam as almas, os corações, os pensamentos. Olha os corações aqui. O coração tem cérebro. Eu falei outro dia, isso não sei para quem, que estavam dizendo umas coisas próprias, não me lembro como foi, não me lembro quem foi. A pessoa ficou olhando para mim assim, desconfiada, né? Eu percebi que estava desconfiada, de olha, procure na internet que você vai achar um bocado de coisa falando a respeito. Inclusive, cientificamente já foi comprovado isso. Até os neurônios que ali estão, cerca de 40 mil. E o magnetismo é maior do que o magnetismo daqui. Se a pessoa for procurar, eu não sei. Aí é um problema dela. Se fez igual a Valéria. Oi? Se fez igual a Valéria. Ah, se fez igual a Valéria, ela se deu mal. A necessidade de objetivarmos e vivenciarmos os conhecimentos apontados pela doutrina espírita implica em ter uma vida de equilíbrio no campo dos sentimentos. Estes são percebidos por meio dos relacionamentos espirituais e a própria reencarnação define para o espírito reencarnante. Estes são percebidos por meio dos relacionamentos espirituais que a própria reencarnação define para o espírito reencarnante. Como a própria reencarnação define para o espírito reencarnante? Para que ela tenha uma vida de equilíbrio no campo dos sentimentos. Como acontece isso? Através do quê? Qual é o fato implicante nisso daí? Implica em ter uma vida de equilíbrio no campo dos sentimentos. Estes são percebidos por meio dos relacionamentos espirituais, que a própria reencarnação define para o espírito. A Ana reencarnou. E aí? Como é que ficou definido isso daqui? Através do quê? Oi? Perfeitamente. O grupo familiar que formou-se, onde ela se encontra, o local onde ela vai nascer, onde ela nasceu, o ambiente, a ambientação reencarnatória em que ela vive. Eu confundi ali pelos relacionamentos espirituais, que eu pensei as proximidades que a gente tem com o mentor espiritual. Por isso que eu pensei isso. Mas aqui, que a própria reencarnação define para o espírito reencarnante. Aí são os espíritos que vão reencarnar e que estarão ao lado dela. Na reencarnação da Ana, na tua, da minha, da Rose, da Cris, da Denise, do Cleiton, do Cid. Porque quando fala em equilíbrio, o que eu penso? E o sentido é... Quando falo em equilíbrio, eu vejo uma pessoa numa estrutura mais harmoniosa, porque me veio famílias conturbadas. Mas veja bem,
conhecimentos apontados pelo implica em ter uma vida de equilíbrio no campo dos sentimentos. Quer dizer, mas você vai aplicar a doutrina espírita justamente nesses relacionamentos que foram propiciados pela tua reencarnação, pelo teu planejamento reencarnatório. Aqueles espíritos que vieram contigo, que estão ao teu lado, no teu grupo familiar, parentes, amigos, vizinhos, na tua ambientação reencarnatória, principalmente no grupo familiar. Implica em ter uma vida de equilíbrio no campo dos sentimentos. Mas para ter essa vida de equilíbrio, você vai justamente observar os conhecimentos da doutrina espírita. O que significa dizer que aqueles que não têm um conhecimento maior, de quem são e por que ali estão, isso aqui fica difícil. Aprimorar os sentimentos vai ficar difícil, né? Por isso tem gente expulsando filho, tem gente brigando, marido e mulher, um dando pancada no outro, matando, não entenderam nada. Estão perdidos na sua reencarnação. O que vai acontecer com essa gente? Mesmo sendo espírita. Mesmo sendo espírita, está cheio. Não me provoque, pelo amor de Deus. O que vai acontecer com essa gente? O que vai acontecer? Não está sempre em conflito. E depois, o que vai acontecer? Desencarnar. Podem ir para um mundo de regeneração? Obviamente que não. Obviamente que não. Na regeneração não existem expiações. Provas continuam. Provas continuaremos tendo, mas não são essas provas robustas como a gente vê no mundo de provas e expiações. São provas mais suaves, mas provas vamos continuar tendo. Então não cabe a violência. Oi? Na regeneração não cabe a violência. Não, pois é. A coisa é mais suave, mas provas vamos continuar tendo. Mas expiação não, porque expiação é aqui. Provas e expiações. Ainda tem um outro mundo inferior que a coisa é mais pesada ainda. Seres que estão ainda nesse combate entre eles vão ter que voltar lá para despertar. Então essas provas no mundo de regeneração seriam pequenas contrariedades, não é isso? Pequenos ajustes. Vão ter que voltar lá para acordar os mecanismos divinos que operam na sua intimidade espiritual. Por isso que aqui só acontece quando você começa a despertar. E é o que nós estamos fazendo. É a relação dos slides, como eles vão se compondo um com o outro. É o que nós estamos fazendo. Porque isso que nós estamos vendo é esse relacionamento espiritual, ele está implícito nas leis divinas. Porque nós somos irmãos e precisamos compreender um ao outro, ajudarmos um ao outro. Não importa. Mas você acha que eu vou ajudar o Bolsonaro? Sim, você tem que ajudar o Bolsonaro e a turma que está com ele. Qual o problema? Ele é teu irmão. E outros que pensam como ele. Você tem que ajudar o Lula? Claro que você tem. Não importa. Mas ele é teu irmão, ajude-o. Não emita pensamentos negativos, coisas ruins. Porque se você emitir, o primeiro a sofrer as consequências é você mesmo. Porque são pensamentos teus, é coisa tua, então está em você. E você vai ter que sofrer a consequência disto. Eu escutei uma palestra no domingo, daquele que eu te falei, eu gosto muito dele, de São Paulo. Ele estava dizendo o seguinte: olha, quando você tem raiva, quando você está com raiva, quando você tem uma adrenalina muito forte, tu sobe, o cortisol vai lá nas alturas. O que você acontece contigo?
negativo. Alterou o sentimento, o que é negativo, ó, imediatamente se aproxima de você. Qualquer sentimento que você emitir, esteja no nível em que estiver, vai mexer com o teu metabolismo, e com o teu metabolismo espiritual primeiro, e depois com o teu metabolismo material, não tem jeito. Vai haver implicações. As tuas células vão sentir tanto as espirituais quanto o corpo material. Porque quem comandou isso foi você, espírito, com a força da tua mente. Destramelhou. Ou melhora, depende. Aí o que ele diz? Isso serve de alimento para um espírito que está em condições inferiores. Aí ele estava até falando do estádio de futebol. Vocês já viram que os vampiros estão voando em cima do estádio de futebol? Aí está fazendo esse comentário. Por causa do tipo de sentimento e pensamento que a pessoa vai colocar. Nós agora estamos num ritmo mais profundo do sentimento. Esse ritmo que você está falando, nós já vimos. Nós precisamos ir mais profundo. Não podemos ficar simplesmente nessa tela mental que você está colocando. Nós temos que aprofundar e ver quais os mecanismos que nós vamos utilizar para que tal fato não aconteça no sentido negativo, no sentido inferior. Então, esse tipo de tela nós já passamos. Temos que ir mais além. Não podemos ficar nisso. Porque se eu emitir, a gente tem que aprofundar. E o aprofundamento acontece como estava aqui, com as leis divinas. A gente tem que ir mais fundo, para não ficarmos em um mesmo propósito, em uma mesma escada. A escada está aí, vamos subir os degraus. Vamos cada vez mais além, para buscar realmente significados maiores, significados que possam nos dizer mais a respeito. Porque todo esse conjunto de coisas mexem com as células espirituais, mexem com o domínio espiritual. Não é o domínio que você vai arrastar ou trazer para você as sintonias, mas é com você mesmo. Porque quando você para num determinado patamar de pensamento, de ideia, você deixa de absorver outros, tem que estender. Me façam entender. Me façam entender. Me façam entender. Para mim é difícil, pai. Vamos lá. Você já está mais à frente do que a gente, né? Não me façam entender. Deixa eu ver se eu consigo buscar um exemplo. Estou tentando buscar um exemplo. Seria uma tela mental, você ampliar, ver um mundo diferente, se transportar para lá? Olha. Antigamente, você precisava fazer um determinado serviço e você então pegava duas tábuas, pegava uma tábua para colocar no lugar, você então procurava um ferrolho, um prego, né? E punha aquela tábua ali aprisionada com um prego, ok? Um prego. Mas, com um determinado tempo, na agitação, no balancear, no tremor daquela tábua naquele lugar que você colocou, o prego ia afrouxando e a tábua ficava frouxa. Ok? Passou o tempo, aí inventaram o parafuso, inclusive o parafuso com porca. Aí você então passou a colocar aquela tábua com um parafuso
e disse: não, vou botar uma porca também. E aprisionou aquela tábua. Então, tremeu, balançou, mas a tábua continuou lá, presa. Certo? Continuou presa. Não se deslocou. Porque você avançou. Você avançou. Certo? Você não pensa mais simplesmente em colocar prego. Eu vou colocar o parafuso. Porque essa tábua não vai sair daqui. Aquilo eu já conheço. Eu conheço já. Botando prego eu já sei o que acontece. Eu agora vou usar parafusos. Me façam entender. Me façam entender. Então nós temos que parar com essa história, sabe? De falar, mas eu vou atrair a sintonia, não sei. Vamos mais além. O que isso provoca em mim? O que isso faz com que aconteça em mim? Mas não é simplesmente no meu corpo material, é espiritualmente. Aonde isto me coloca? Em que patamar isto me coloca? Porque se eu continuo pensando só no prego, eu estou aqui, mas eu avancei, eu estou no parafuso, eu agora já consigo ver mais além. O que eu vou fazer mais com isto? Me façam entender? Sim. Achou um mecanismo, foi o parafuso. Agora, o que eu posso fazer além do parafuso? Perfeitamente. Então, esqueçamos, porque esse processo de fazer, atrai sintonia, que é a mesma coisa, a gente já conhece. Vamos mais além, vamos aprofundar isto. Eu entendi, anotei assim, no meu entendimento. Fixar os conhecimentos e as atitudes de forma que as circunstâncias não venham abalar nem mexer com os nossos conhecimentos e a nossa maneira de agir. É isso aí. É isso aí. E sempre procurar patamares mais altos. Entende? O que eu quero dizer. Mas isso se implica no autoconhecimento. Oi? Isso se implica também no autoconhecimento, né? Porque para você essa observação, você começa a analisar o teu espírito, as tuas maneiras, os teus pensamentos, uma autoanálise. Sim, perfeitamente. Perfeitamente. E nessa construção, você vai procurando degraus mais altos. Então não pense só nas atrações que você vai fazer. Pense no que vai acontecer contigo. Contigo. Porque se você continua só pensando nas atrações, porque isso vai influenciar, porque é a sintonia, você não pensa no que vai acontecer contigo. O que está acontecendo contigo? Com a tua mente, com as tuas células, os corpos que você está hospedada. Porque você espírito, está hospedado em um perispírito e um corpo físico. Como é que você está tratando essas casas que Deus te fornece para o teu processo evolutivo? Porque você é hóspede de um perispírito, de um corpo material perispiritual e de um corpo mais pesado material, que é o corpo físico. Então você tem que pensar o que você está promovendo nessas tuas ferramentas, que você é responsável por isso. Eu pensei mal, eu me magoei. Você está se auto-prejudicando e você vai responder por isso. Por quê? Porque você é responsável por 100 trilhões de células que aí estão. A empresa é maior do que a gente pensa. Carlos Torres Pastorino, em Sabedoria do Evangelho, tem lá um determinado trecho que ele nos fala que Jesus nos ama tanto, porque nós somos células do corpo que ele habitou para o seu processo evolutivo. Olha só
aonde Carlos Torres Pastorino chegou. Observe a profundidade. Nós fomos células dos corpos que Jesus utilizou no seu processo evolutivo. O que acontece conosco? Nós somos responsáveis pelas células que aqui estão. E Joana, veja bem, Joana nos diz que elas têm consciência do que fazem, entre aspas, né? Não é a mesma consciência. Não vai a mulher lá do negócio da segunda morte vai pensar que é a mesma consciência que a gente tem. Não é. É uma coisa diferente. Que a gente ainda não tem capacidade de chegar a esse detalhe, né? Imagina também se você diz para uma pessoa dessa, não é? Que um médium psicômetra pode perceber o comportamento de uma pedra. Ele vai dizer que você está maluca, porque é o que nós falamos aqui da vez passada. Porque Ivone Pereira fazia, inclusive do vegetal, o comportamento que aquele vegetal tinha, né? Nós vimos até aqui um quadro onde percebemos o caso da Cris ali. A igreja, você está eu trouxe justamente, falei aqui sobre a psicometria, para justamente despertar um sentido mais profundo de energia. Porque tudo que é teu tem a tua energia, e essa energia diz quem você é para o médium psicômetra. Olha só como é que a coisa funciona. É por isso que eu estou dizendo, a gente tem que ir mais além. Não pode parar, mas isso me prejudica. Não, mas prejudica por quê? O que acontece? O que vai acontecer comigo? Quais são as responsabilidades que eu assumo? Porque a cada momento que você se magoa, você fere as suas células, você machuca o teu metabolismo. E essa célula tem vida, você é responsável por ela. É por isso que tem que se cuidar bem do corpo. Por isso que eu falo, até inconsciente, sem saber bem por que estão falando, não é? Eles recomendam, cuida bem do teu corpo, saúde, asseio, procure conhecimento. Porque é isso. Agora ficou fácil de entender, porque eu sempre soube disso. Você é mesmo? Olha só, eu sempre soube disso. Eu digo assim, eu sei que as minhas células um dia serão um outro espírito. Oi? Nossas células, um dia, em algum momento, de alguma forma, que eu ainda desconheço, serão espíritos no futuro. Perfeitamente, porque é um princípio inteligente. Aí, em cada uma das células há um princípio inteligente, senão elas não realizavam o trabalho que realizam. Aquela célula que está lá no teu fígado, ela sabe bem o que precisa fazer. Mas ela sabe o que precisa fazer, porque é um princípio inteligente agregado a ela, porque senão ela estaria completamente parada, não estaria animada. A coisa é profunda, e é lá que a gente precisa chegar, entende? É lá que a gente precisa chegar. É por isso que eu converso com o corpo, falo com o joelho, falo com o meu joelhinho para ele ficar bem, eu preciso dele, da ajuda dele. Eu falo, isso eu sei. Do jeito que você estava falando da tábua, eu me perdi um pouco, agora eu já entendi. É isso, é nesse ponto que a gente precisa chegar. Tem que aprofundar o conhecimento, não é simplesmente ficar na periferia, é procurar cada vez ir mais profundo, né? Eu me aborreci com aquele... Você se aborreceu? Começa a refletir sobre esse aborrecimento, o mal que você está causando, não a você e as ferramentas que você está utilizando, porque você é responsável. É por isso que você fez um planejamento reencarnatório e prometeu nesse planejamento reencarnatório, você assumiu o compromisso da evolução. Ninguém faz um planejamento reencarnatório para fazer porcaria, para roubar, para furtar, para se maltratar, para ter mágoas, para ter inveja. Ninguém faz. O planejamento reencarnatório é todo ele feito para evoluir. Eu estava aqui, vou passar para cá. Pensa nisso. E se você fez esse compromisso, esse planejamento reencarnatório para evoluir, e você começa a ter princípios inadequados a essa evolução, você não só
está se maltratando espiritualmente, como você está danificando células no teu corpo espiritual e no teu corpo material, perispírito, corpo físico. Eu já fiz uma... E você é responsável por isso. Depois você vai encontrar essa célula no meio do caminho, ela vai te perguntar: olha, isso aqui que você fez comigo, você está me contando. A coisa é séria. É aí que eu estou falando que a gente precisa chegar, sair desse patamar que nós nos encontramos, porque lá na regeneração, segundo o livro do Paixão, lá na regeneração, esses são os princípios básicos. Começa por aí para ir mais além. A doutrina espírita lá é princípio básico. Observe o detalhe. Aqui para nós é o princípio maior. É a terceira fase, né? Lá é o princípio básico. E daí para mais. E então a gente tem que começar a aprofundar. Porque tudo isso está na doutrina espírita. Tudo isso está. E quem estuda, por exemplo, Pietro Baldi, vai ver tudo isso, muito mais, porque ele trouxe esse aprofundamento. E Pietro Baldi não são todas as casas espíritas que querem, não. Ainda acham ruim. Se soubessem quem foi Pietro Baldi. Sabe quem foi Pietro Baldi, não? Frei Leão. Era o braço direito de Francisco de Assis. E foi... esqueci o nome agora, mas trabalhou com João Batista também. E é o mesmo. Que é o mesmo Francisco de Assis, né? É o mesmo filho. Esse foi Pietro Baldi. O que teve com o Chico Xavier, N vezes. N vezes. Quer dizer, mas as pessoas não procuram, não querem ficar sempre no mesmismo, naquela coisa. Não é possível isso. Diga. Eu fiz uma vez uma citação a respeito do que nós fizemos parte, né? Citei o Pastorino, né? A pessoa disse que eu estou viajando na maionese, que isso não é real. Então manda ela falar com o Pastorino. O Pastorino foi um estudioso do Evangelho, ele sabe que foi até para a Itália. Ele estudou na Itália, lá nos Evangelhos, junto com os padres, estudou o Evangelho, de tudo foi maneira, Pastorino. Carlos Torres Pastorino. Mas ela gosta daquele livrinho, né? Sabedoria, aquele livrinho de sabedoria, Minutos de sabedoria. Minutos de sabedoria. Pois é, isso aí. Ao estudar a força dos sentimentos, vamos descobrir que suas energias têm vinculações com suas criações mentais, que traduz a intenção e intensidade dos desejos que o pensamento expressa. Nós sabemos disso, né? Nós sabemos disso. Precisamos olhar para a nossa raiva. Precisamos olhar para... Você que falou em raiva, né? E tem mais coisas que eu não vou contar para ninguém, não. Tá? Precisamos olhar para a nossa raiva. Ela precisa ser compreendida, analisada. A força do sentimento do espírito. Se nós formos analisar a raiva, então, é uma destruição total, né? A raiva, a cólera, promove câncer. A gente sabe disso. Mágoa também. Ódio. Veja bem. A raiva promove câncer. Veja quantas células você maltratou. Observe o detalhe. Como você criou um desconforto, né? Promoveu um embaraço total no trabalho dessas queridinhas células que você está hospedada. Você é espírito. Então, é por isso que a gente entende que a doença, quando chega no corpo, o espírito já está doente há muito tempo. Claro. Mas claro. A primeira coisa é que você promoveu doença foi na mente. Tá. E daí, perispírito, aí passa pelo corpo físico. Porque no perispírito estão
a cada célula do perispírito corresponde a uma no corpo físico, a gente sabe, a uma ligação. Tanto é que na hora do desencarne, amigos espirituais têm que fazer esse desligamento, célula por célula. Espíritos especializados fazem esse desligamento. E quanto mais a pessoa está aprisionada à matéria, maior dificuldade para que isso possa ser feito. Problema sério, né? Olha só. E por que precisa desligar célula por célula? Por que precisa desligar célula por célula? Por quê? Assim, falando de uma maneira geral, por que desligar célula por célula? Porque foi feito Por primeiro quê? o perispírito para depois acoplar o corpo físico, né? Hã? Porque primeiro foi feito o perispírito para acoplar o corpo físico. Não é isso que eu perguntei. Por que precisa desligar uma por uma? Porque está tudo Não na vai ser preso. mais útil? Hã? Porque aquele corpo não vai ser mais útil para a habitação dos... Porque cada uma, entre aspas, tem a sua individualidade. Cada uma, entre aspas, tem o seu trabalho específico. E se cada uma tem o seu trabalho específico, entre aspas, e tem a sua individualidade, entre aspas, certo? Elas têm um desenvolvimento que não é um desenvolvimento geral. Cada uma tem o seu desenvolvimento, porque ali está agregado o princípio inteligente. Por isso somos Difícil os perceber erros. isso, né? A coisa é difícil, não é? É difícil, não é? Mas nós precisamos penetrar nisso. Os amigos espirituais eles falam sobre isso. Ele desliga uma por uma. Nós vimos isso aqui quando vimos desencarnação. Cada uma tem a sua funcionalidade. Entende? Então não pode chegar e passar assim o rodo, chum. Não é desse jeito. Os critérios espirituais não são como os nossos. Eles são minuciosos. Porque tudo tem vida. Aqui tem vida. Eu me lembro quando o Márcio falou isso, ele chegou numa casa fazendo tarefa, isso aqui tem vida. Problema sério, né? Todo mundo ficou olhando para a cara dele, esse cara está maluco. Como você falou ainda há pouco, vai dizer que está maluco. Né? Mas tem. Não está cheio de átomos aí? Você não passa por essa parede, mas o Espírito passa. Está cheio de vazios aqui, que nós não temos condição de verificar, não é verdade? Nossos olhos não veem. Para nós isso aqui está uma coisa. Você tentar passar, você vai bater com a cara na parede, não é? Mas não é bem assim. Então vejam, é nesses critérios que nós precisamos começar a entrar, certo? Vou dizer, mas caramba, não pode, como é que pode? Porque você tem que deixar de analisar tudo pelo lado material, pelo aquilo que você pega. Não é assim. Você é espírito. Por isso que cada célula é desligada uma a uma. Desligada uma a uma do corpo físico. Porque se você fizer passar o rodo, você vai criar problema no perispírito ou não? Porque o perispírito continua vivo. O teu perispírito continua vivo. O que morreu foi o corpo físico. As células do corpo físico é que vão ser transformadas. A do perispírito vão continuar trabalhando. Tanto é que se você estiver doente, você vai para o hospital lá. Vai ser internado na espiritualidade para cuidar do teu câncer, da tua pneumonia, do problema que você tiver. Você vai para o hospital lá. E quem vai ser cuidado, porque as células lá continuam com o problema. Por isso que tem que ser desligada uma a uma. Não pode passar o rodo. É como se fosse uma rede, você tem que tirar cada nozinho da rede. Comparando quando a gente compra um aparelho de TV novo, vou dizer assim, a grosso modo, e que a gente vai adaptar à nossa casa. Então tem que ligar aquele conector azul
no azul, o amarelo no amarelo. É isso aí. O Cid, que é técnico em coisa, pode falar melhor sobre isso. E se a gente for desligar e puxar tudo ao mesmo tempo, pode dar um bug, né? Pois Pode é. dar um Pode circuito, Queima. e queima tudo. Pois é. É isso. Porque é o que eu estou falando. O corpo morreu, o corpo físico, mas o plano espiritual continua. Então você não pode chegar e né? Porque você vai maltratar o perispírito. Afinal, ele tem ligação com cada célula que está, né? Há uma ligação, há uma sintonia, há uma vibração fluídica, digamos assim, de cada célula do perispírito com esse corpo físico que aí está. Então, e isso é feito por espíritos especializados. Precisa ter conhecimento. Eis o porquê das tuas vibrações mentais serem as melhores possíveis para que você não se maltrate, primeiramente. Como nos diz. Então, a célula também, quando não fica lutando para se manter viva no corpo, também Não, ela tem um funcionamento dado por Deus. Essa célula está aqui, como diz Joana de Anjos, que ela é consciente do trabalho que ela tem que fazer. Ela faz aquele trabalho, tanto é que no filtro da célula apropriado daquele trabalho. É a evolução do princípio inteligente. A célula que está trabalhando hoje no teu corpo já trabalhou no animal, já trabalhou no vegetal, já trabalhou no mineral. Ela foi evoluindo. Hoje ela está no teu corpo humano que você está habitando. E ela está ali se desenvolvendo, evoluindo. Então, ela já tem características para fazer determinado trabalho. Então, ela está trabalhando lá no fígado. Ela faz aquilo continuamente. É o trabalho dela. Mas ela só faz esse trabalho porque ela está animada. É uma célula animada, ela tem um princípio inteligente ali, agregado. É isso. Então ela faz aquele trabalho. Senão seria uma pedra. Estaria estática ali. Os elétrons estão trabalhando ali. Os átomos estão funcionando na pedra, mas ela é estática. Ela não desenvolve nada. É um desenvolvimento estático parado ali. Mas está trabalhando. Mas está trabalhando. Vou voltar a dizer, se pegar um médium psicômetra, ele vai ver o trabalho e vai dizer o trabalho que aquela pedra fez. Nós vimos isso aqui na aula passada. Devassando o invisível, está lá no livro de Ivone Pereira, para quem quiser ver. Quaderno, mas isso é muito... Pois é, mas é nesse campo que nós precisamos penetrar. A responsabilidade que nós temos é muito grande. Eu só tenho a preocupação, eu preciso evoluir, preciso angariar conhecimento. Mas aplique esse conhecimento em você mesmo primeiro. Conheça-te, conhece a ti mesmo. Olha o Agostinho aí. Conheça a ti mesmo. Conheça-te a ti mesmo, espírito, e trate as tuas ferramentas da maneira que devem serem tratadas, porque elas são ferramentas de Deus que Ele está te fornecendo para a tua evolução espiritual. Aí a gente entende, quanto mais a gente sabe, mais responsabilidade a gente tem. Não tenha a menor dúvida quanto a isso. Você pegar um índio, ele não tem a mesma responsabilidade que você. Mas isso é normal. Isso é uma Mas coisa será normal. cobrado. Porque se você já sabe que não deve fazer, por que você faz? Vais pagar por isso. Não sabias que não devias fazer? Fizeste agora. Está aí o teu retorno. Agora corrige. Acho que eu vou parar de minhas aulas. Por isso começamos a falar.
precisamos fugir do patamar de sempre, da mesma coisa. Não é? Da mesma coisa. Vamos mais adiante, vamos aprofundar tudo isso. Que aí a gente está criando mais responsabilidade. Sentimento intuitivo. Olha ele aqui, o livro dos Espíritos. Olha o moço aqui. Olha o moço aqui, o Espírito, a roupagem que o Espírito, né, usou, enviado por Jesus. O bom senso. Jesus usou o Espírito que estava nessa roupagem aqui para codificar a doutrina espírita. Já imaginou a evolução desse Espírito? Já imaginaram a evolução dele? Para Jesus utilizá-lo para promover a codificação? Receber as mensagens de todos os outros que se aproximaram dele? Imagina. Onde anda Allan Kardec? Não sei. Que consequência se pode tirar do sentimento intuitivo que todos os homens trazem em si da existência de Deus? Olha aí. Vejam bem. Intuitivo é quando está já em você, tá? A pessoa diz assim, o Espírito me intuiu. Não, ele não te intuiu. Ele promoveu você a ter a intuição. Ele te promove, ele te inspira e de repente promove a tua própria intuição, né? É coisa que já está em você, ok? Por isso aqui, né, tirar do sentimento intuitivo que todos os homens trazem em si, você já traz em si, então você, e aí, qual é a resposta? Que Deus existe, pois de onde lhes viria esse sentimento se não se apoiasse em alguma coisa? Então, quando você tem um sentimento intuitivo, seja ele qual for, porque ele já está em você. Não é porque o Espírito te inspirou aquilo, não. Ele está em você. Ele pode promover com que você venha a ter a intuição. Pode promover com outros fatores, certo? É ainda uma consequência do princípio de que não há efeito sem causa. Ok? Então, o sentimento intuitivo que todos os homens trazem da existência de Deus foi colocado na consciência. Nós sabemos disso, não é assim que a gente costuma falar? As leis, onde estão as leis de Deus? Na tua consciência. O que falta? Despertar, como vimos em slide anterior. Acordá-las. E pegar a codificação e procurar seguir para aplicá-la em nós mesmos. É por aí o caminho, não é outro. A reencarnação é a bênção que o Pai concede a seus filhos para que eles possam compreender o grande processo de reeducação mental e de modificações expressivas do pensamento e dos sentimentos, possibilitando-lhes ampliar os horizontes de sua caminhada. Isso aqui, né, para nós que tivemos quedas. E quem não tem quedas? Porque só reeduca quem tem queda. E quem não tem queda? Quem não teve queda? Que foi conhecido na terra e não teve queda? Segundo Emmanuel, Jesus, né, que seguiu o caminho reto. O Pastorino também fala sobre isso. Vocês conhecem a sabedoria do Evangelho? São 13, sei lá, não sei de quantos volumes são, mas uma coisa é grossa. Não tem para vender, não sei nem se tem, mas na internet tem lá, sabedoria do Evangelho, Pastorino, só colocar lá, sabedoria do Evangelho, Pastorino. Eu fiz download de tudo, é uma coisa enorme. E Pastorino é um cara que ele vai fundo, ele analisa textos dos apóstolos.
Ele analisa. Da mesma forma que Miramês, não é? Miramês faz uma interpretação de cada questão do Evangelho. E ele é bastante elucidativa, essa obra do Miramês. Né? Cada questão do Evangelho pode botar lá, Livro dos Espíritos, né, analisado por Miramês. Também pode copiar. Tem. Sim. E ele faz uma análise de cada resposta do Livro dos Espíritos. É enorme. É enorme, mas para quem quer aprender é muito bom, porque ele elucida bastante. Então está aí. Vamos em frente. Sabe de quem é esse livro? Está aqui está meio apagado aqui. Acordes de Jesus para uma nova educação. É um livro para a evangelização dos espíritos. Amélia Rodrigues. E Amélia Rodrigues só fala de Jesus, né? Amélia Rodrigues é dessa forma. O tempo passou. A corrida do tempo é como a brisa que envolve nossos corpos. Chega mansamente, envolvendo-nos em doces carícias que penetram sutilmente nos poros sublimes dos nossos sentimentos. Observe os detalhes, né? Cada reencarnação é uma infância diferente, adaptada ao meio e à necessidade de cada espírito. A oportunidade, quando reconhecida e aproveitada, constrói no pensamento um patamar que elege no espírito lições imortais e ricas de aprendizagens. O que ela está falando? Ela está falando do fato do espírito, do planejamento reencarnatório, da ambientação reencarnatória. Ela está falando de tudo aqui. Mas quem não sabe disto, como nós já sabemos, está vendo a reencarnação? Isso é a reencarnação, aí fica só na reencarnação mesmo, não fala mais nada. Não fala mais nada. Está vendo por que você reencarnou? Para fazer isso aqui. Agora, por quê? Por quê? O pessoal de novo. Para pagar. Também é. Também diz isso. Você vejam como os amigos espirituais, né, já nos trouxeram todas as recomendações. Só que agora, com a chegada, né, da evangelização de espíritos trazida por Eurípides Passanufo e equipe, que engloba todos esses espíritos que nós conhecemos, é que nós começamos a ver a profundidade das mensagens dos amigos espirituais. Veja, cada reencarnação é uma infância diferente, adaptada ao meio e à necessidade de cada espírito, adaptada ao meio. O meio, o que é? Ambientação reencarnatória. A ambientação, o lugar que você vai viver, né, de cada espírito, adaptado. E a necessidade. E essa necessidade está plotada onde? Onde ela foi plotada? No planejamento reencarnatório. Mas serão todas as necessidades que você precisa trabalhar? Ainda não. Ainda não. São só aquelas que foram que foram extraídas para formar um fato do espírito para essa existência. Porque nós temos muito mais coisas a serem debitadas, a serem melhoradas. Não são só essas, né? Então, ao longo das nossas existências. Então, aí com esse estudo, né, você começa a entender que a reencarnação não é só pagar as dívidas, a reparação, você tem responsabilidade. Pagar isso está dizendo algum bom? Então, você tira da ideia do reencarnante a questão do castigo, da punição. Não, pois é, Sim, não, pois é. O que eu ouço? Vou te explicar o que eu ouço. Eu estou passando por isso, porque eu já fiz milhões de vezes errado no passado. Mas não é isso. Não, abandonar esse negócio de punição de tudo, muito pelo contrário, é aprimoramento. Isso. É aprimoramento. Exatamente. A
A cada reencarnação, você reencarna para aprimoramento. Adquirir conhecimento. Aprimoramento. Então você tem um local, ambientação, um planejamento todo para o teu aprimoramento. Nós vimos ainda há pouco lá. É o teu processo evolutivo. Agora, se o indivíduo passa determinadas situações, foi por escolha, por não ter entendido, né, a necessidade de um comportamento e atitude mais adequada. Se nós não fôssemos rebeldes e seguíssemos a nossa programação reencarnatória, as pessoas estavam se beijando na rua, umas às outras. Me faço entender? É que nós burlamos o nosso planejamento. Porque se nós seguíssemos o nosso planejamento reencarnatório, à risca, nós estávamos abraçando uns aos outros, independente do que o outro está fazendo, do que o outro entende. O problema é esse, é que nós ainda temos rebeldia, nós ainda trazemos inferioridades que ainda estão muito intensas em nós, e nós nos desviamos do nosso planejamento reencarnatório. Quando nós começamos a tomar ciência e ficar um pouco mais atento a esse sentido, nós começamos a melhorar. Eu posso dizer isso por mim mesmo. Porque quando eu despertei um pouquinho mais, eu digo, opa, isso aqui eu não posso mais fazer. E não fiz. A minha esposa achou que esse cara está virando anjo. Mas é assim que acontece, é um despertamento, vai acontecendo. Agora, se nós não temos conhecimento e vemos uma mensagem dessa sem conhecermos como funciona um planejamento reencarnatório, fica nisso que eu falei da pouco, a reencarnação, está vendo? A reencarnação, olha só, e acabou. Mas por quê? O que é? O que acontece? Por que é assim? Só Jesus definiu bem o tempo, deu-nos a certeza de que cresceríamos espiritualmente, viríamos mais vezes para encontrá-lo, somente com a maturidade do nosso conhecimento, com a mudança dos nossos pensamentos e sentimentos, é que poderíamos vir a conhecer melhor suas lições. Olha os detalhes, né? Mestre, te compreendemos, vives em nós, por isso já podemos te auxiliar, levando tua mensagem aos corações fechados e trancados pelas fugas e sentimentos doentes. Isso aqui serve para nós. Não se omitam, não tenham receios. Não tenho receio. Se a pessoa não vai gostar de uma verdade, de alguma coisa que tu está passando, com respeito e com vontade de que a pessoa realmente aprenda e saiba mais, é problema dela. Não é teu. Mestre, te compreendemos, vives em nós, por isso já podemos te auxiliar, levando tua mensagem aos corações fechados e trancados pelas fugas e sentimentos doentes. Nós ainda estamos cheios deles, né? Mas já compreendemos, podemos auxiliar aquele que ainda está, o nosso sentimento está resfriado, com pneumonia, o dele está canceroso. Então, vamos auxiliar. É esse detalhe. Quando nós nos omitimos e ficamos com receio, o que nós somos? Você é um ser, você está aqui, daqui a pouco você não vai estar mais. Aquele ali, porque auxilia ele. Mas ele não vai gostar, mas auxilia. Amanhã ele vai compreender e vai te agradecer. É assim que acontece conosco. Às vezes na própria existência, quando parte na espiritualidade. Eu vou contar uma coisa, é rápida, não sei se já falei isso aqui.
Eu estava indo a Petrópolis, na casa de minha irmã, fui lá várias vezes, porque ela estava com muitos problemas, inclusive chegou a ter esse negócio de, como é que dá o nome? Às vezes me falha a palavra, que a pessoa fica com uma fobia que não pode sair. Pânico, entrou nessa faixa. Aí minha sobrinha me ligou, que já tinha feito lá uma porção de coisas, e eu disse, eu vou até aí. Aí fui 1, 2, 3, 4, fui uma porção de vezes lá em Petrópolis, né? Meses seguidos. Aí chegou num determinado momento em que veio a vontade, que alguma coisa me dizia que tinha que ser assim, e ela estava muito adoentada, mais nova do que eu, 1 ano mais nova do que eu. E eu então falei para ela que a maior parte dos males que ela estava sentindo era por não perdoar o Aloysio. O Aloysio era o marido dela, e já estavam separados há muito tempo, mas ela tinha uma ojeriza enorme e não perdoava de jeito nenhum. Quando eu falei em perdão, ela se exaltou. Ela remoeu uma série de sentimentos negativos e depois ela ficou discutindo, falando lá com a filha. Nisso a filha se aproximou. Nós fazíamos isso numa sala, eu e ela sentados numa mesa, e a filha parece que ouviu e se aproximou, e a filha também ajudou ao não perdão. A filha é mais nova, e ela não perdoou. Os seus problemas, o problema que você está sentindo, são justamente causados por isso. Isso é tóxico. Mas ela ficou revoltada, ela ficou aborrecida comigo. Mas eu falei, muito bem. Passou o tempo, ela desencarnou, partiu. Aliás, os meus 2 irmãos mais novos, meu irmão e minha irmã, já foram embora. Aliás, da minha família eu não conheço mais ninguém. O que eu poderia ter, estariam lá em Portugal, nos Estados Unidos, que eu nunca os vi, não sei quem são, mas por parte de meu pai. Porque por parte de minha mãe, eu não conheci nunca ninguém, porque minha mãe foi criada por uma pessoa que pegou ela quando ela nasceu, ela, sei lá, não sei, ela também não sabia. Eu só sei dos pais dela porque pela espiritualidade, né? Eram baianos negros, na Bahia. Muito bem. Mas aí minha irmã partiu. Outro dia eu estou em casa, fazendo lá os meus trabalhos, as minhas coisas, e eu sempre fico com as minhas mentalizações, né? E alguma coisa me falou, alguém me falou, mais ou menos assim, certo? De que ela estava arrependida por não ter aceitado o nosso aconselhamento, né? O aconselhamento não veio de mim, veio naquele momento porque houve necessidade, né? E havia um arrependimento por parte dela. Tomara que então agora realmente isso seja sedimentado, esse sentimento desapareça, porque é um tóxico incrível. O não perdão ou qualquer outra coisa, a raiva, como vimos aqui, são coisas dessa ordem. Então veja como o sentimento maltrata, e maltrata mesmo, não tem como, né? Se o sentimento é negativo, é inferior, vai sofrer as consequências dessa inferioridade, porque é tóxico, é veneno, né? E com esses comportamentos eu fui aprendendo, né, ao longo da minha vida, ao longo dessa existência, né, eu fui aprendendo a eliminar isso. Tanto é que se você perguntar para mim, de quem você não gosta, quem é que você tem raiva? Eu digo, não sei, porque eu não tenho de ninguém. Até daqueles que fizeram um monte de astúcias comigo, né? Eu compreendo por que eles fizeram. Então, não guardo nenhum rancor, nada disso, né? Até aqueles que realmente tentaram
me jogar pro alto mesmo, né, nas empresas que eu trabalhei e tal, porque eu era um pouco rebelde, né, nas empresas que eu trabalhei, eu não aceitava determinadas ordens que vinham da diretoria e eu não fazia mesmo, né? Então, quando eu estava falando isso com meus filhos, eu inclusive não esquentei cadeira em lugar nenhum, porque mandou fazer coisa que vai prejudicar o outro, não manda não, porque eu não vou fazer. Vai ficar difícil, eu pagava por isso, né? Eu pagava por isso, mas tudo bem. Mas também não me arrependo de não ter feito. Sim, porque fazer alguma coisa para te prejudicar, eu não vou fazer. Ah, não me manda fazer. Né? E eu me lembro bem de um fato bastante interessante, só para descontrair um pouquinho. Né? Uma empresa que eu trabalhei, que lá que o diretor mandou mandar embora 2 pessoas que estão velhos. Pergunta se eu mandei embora. Pergunta. Quem foi embora fui eu. Porque você era mais velho. Não obedeceram. Os caras trabalhavam, estavam fazendo o que eles podiam, dentro das condições dele. Por que eu tenho que mandar embora? Não é? Porque estão muito velhos. O diretor era francês, né? E eu vivi na França. Eu acho que eu conheci aquele cara. Tal do Rebonini. Me lembro o nome dele. Não sei onde ele anda. Deixa eu falar. Mas vamos em frente aqui. Então vejam como os sentimentos são realmente importantes. E essas palavras são palavras da nossa querida Amélia Rodrigues. E todo mundo sabe que a Amélia Rodrigues, ela trabalha todos os detalhes dela são com Jesus. Né? Os livros dela, todos eles são, ela aborda Jesus. Amélia Rodrigues, está aí. Os relacionamentos carregam várias vibrações provocadas pelos sentimentos, retidos no espírito, que passam a ser fontes geradoras de vários conflitos existenciais. É conflito da existência, para com isso, sabe? Esses conflitos trazem componentes energéticos de sentimentos ligados à anterioridade do espírito. Claro, sabemos disso, né? Os sentimentos são conteúdos energéticos ativos no espírito. Tem novidade? Não tem novidade, né? É bom a gente ver várias vezes e, de repente, com outras palavras, mas os conteúdos são sempre os mesmos. Vejam, é o sentimento, é não ter sentimento inferior, é melhorar aqueles que já estão em condições melhores, para que o aprimoramento se faça cada vez mais. O estudo sério e compromissado, junto à reflexão, nos auxilia no combate ao orgulho, ao egoísmo e aos sentimentos doentes, que são as causas dos difíceis estados mentais que nos encontramos. Viu, dona Valéria? Esses sentimentos nos impedem de reconhecer quem verdadeiros somos. Quem és tu? Eu falei com você agora, quem és tu? Um espírito em processo evolutivo. Tentando entender. Conhecer. Você é o quê? Um espírito? Um espírito em processo de conhecimento. De quem não é? Mas é o que eu sou, Eu não sou Valéria, eu estou Valéria. Quem de nós, né, não está nesse processo, né? Todos nós. Algum detalhe? Não, né? São coisas que nós já vimos, mas é bom ir guardando tudo isso na lembrança e relembrando. O Evangelho de Jesus é o agente transformador dos sentimentos, quando é absorvido pela consciência. Crer é uma ação inteligente que vai pedir ação mental em compatibilidade com a inteligência e a razão. Crer, ação inteligente, que vai pedir ação mental e compatibilidade com a inteligência e a razão. Como é que você cria
desenvolvimento da inteligência. Através do conhecimento. É intelectual, né? Conhecimento. Você tem Quanto mais você avança em inteligência, melhor você compreende o Evangelho de Jesus. Eu coloco ali a imagem ilustrativa, porque essa é a imagem ilustrativa de Jesus. Porque na realidade nós não temos a imagem de Jesus. Chico conseguiu pegar lá de Maria, né? Feita, foi demorado fazer aquela imagem da Maria. Mas de Jesus não. De Jesus nós só temos palavreadas por Emmanuel, Publio Lentulus, né? Ele descreve Jesus como um ser lindo, né? Uma pessoa linda. Tenhamos Jesus no coração para termos uma vida boa. vida boa vida. Vida boa e não boa vida. Ah, Sheila, né? Vimos essa mensagem aqui, né? Vida boa. Não dá para inverter. Se botar isso aqui na frente, aí já fica problemático, né? É isso. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Paulo de Tarso. Ora, o Deus de paciência e consolação vos conceda o mesmo sentimento uns para com os outros, segundo Cristo Jesus. Paulo de Tarso. E finalmente, sede todos de um mesmo sentimento, compassivos, amando os irmãos, entranhavelmente misericordiosos e afáveis. Pedro, Deus nos abençoe. E terminamos sentimentos. Quem quiser mais estudar, é só pegar os livros e procurar maiores detalhes. No próximo encontro, entraremos em matrizes mentais que têm ligação direta aqui, porque lá estão arquivados os sentimentos. E eu vou descobrir onde estão arquivados os teus sentimentos, da Ana. Vou descobrir tudo isso. Vou descobrir. Eu aprendi uma técnica que eu consigo descobrir. Só olhar a sua barba. Faz a leitura. Vamos entrar em matrizes mentais. Em matrizes mentais. Nós vamos falar muito de perispírito, no caso. E aí, então, nós penetraremos um pouco mais em nós mesmos. Pelo avançar da hora, nós vamos encerrar o nosso encontro e quem quiser dizer alguma coisa depois poderemos falar a respeito, para não atrapalhar quem tem os seus horários, né? Temos que ter um horário definido. Então, queridos irmãos, queridas irmãs, vamos agradecer a Jesus por esses instantes que aqui permanecemos, onde de alguma maneira, de alguma forma, procuramos penetrar um pouco mais em nós mesmos, a modo de podermos conhecermos um pouco mais e com isso trabalharmos para que melhores sentimentos despontem na nossa caminhada. Muito obrigado, Jesus. Muito obrigado pelos ensinamentos que hoje nos chegaram. E que possamos, Mestre, de alguma forma, de alguma maneira, aprimorarmos um pouco mais os sentimentos que vibram em nós. Que eles possam se aproximarem um pouco mais do Teu Evangelho
teu Evangelho possa penetrar um pouco mais em nós, a modo de caminharmos mais luminosos. Muito obrigado, Jesus. Amigos espirituais, falange de Eurípides Barçanufo, como somos gratos, como a nossa gratidão desponta pelo amparo que tem nos chegado, pela ajuda, pelas inspirações. Muito obrigado, muito obrigado. E acima de tudo, sobre todas as coisas, obrigado, Deus.